Olá, eu sou o Philip Scheinberg, hematologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu tenho aqui a honra e o prazer de estar com a doutora Isabela Pitol, prazer, gente. da. Da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, a gente trabalha na hemato e no transplante de medula óssea. A doutora Isabela vai falar para a gente sobre um assunto muito importante que refere ao transplante de medula óssea. A Isabela foi no Congresso Americano da Sociedade Americana de Hematologia em dezembro, em San Diego, em 2023, e ela assistiu às principais aulas na área de terapia celular, transplante de medula óssea, CAR-T, só que ela vai falar para a gente um pouco de uma das complicações que ocorrem, que é a doença do enxerto versus o hospedeiro. Usa-se assim o acrônimo DASH no Brasil. É doença do enxerto versus hospedeiro. Ou doença do enxerto contra o hospedeiro. O que é isso, Isabela? Então, a gente tem esse grande desafio como transplantador, que pós-transplante, às vezes a gente cura a doença maligna do paciente ou resolve a doença benigna, mas a gente troca por outra doença, né, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, esse enxerto novo acaba que, por alterações imunes, acaba atacando o corpo da pessoa que recebeu esse transplante e acaba tendo complicações bastante graves. Inclusive, no transplante tardiamente, é uma causa importantíssima de mortalidade, atingindo cerca de 30 a 50% dos E esse pacientes. enxerto são as células do doador, Exatamente. tá certo? Que vão reconstituir a medula, tal, mas também pode atacar o paciente, né, na sua fase aguda, mas também na fase crônica. Exato. E tem tido vários tratamentos e inovações para tentar lidar com essa reação da doença do enxerto, tanto na fase aguda como na fase crônica. Parece que um desses trabalhos, inclusive, abordou esses pacientes na fase crônica, né? Depois que aquela doença do enxerto já ficou meses aí com o paciente e pode ter praticamente manifestações em vários sistemas, né? Fígado, pulmão, pele, trato gastrointestinal, quer dizer, uma coisa que pode englobar vários sistemas. E o que você viu de novidade nesse espaço de novas terapias na doença do enxerto? Vamos começar pela crônica. Exato. Teve um estudo que foi um dos estudos provavelmente mais importantes sobre o assunto em geral no ESH, que foi um assunto da sessão plenária, que foi o estudo AGAVE, que mostrou o uso de uma medicação nova, o axatilimab, como é que ela age, né? É um anticorpo monoclonal que age inibindo as receptores estimuladores de colônia de monócito e mastócitos, que é uma via de acontecimento do GVHD crônico, né? Que é uma via responsável por inflamação e por fibrose. Quando você falou GVHD, é a doença do enxerto, né? Exato, que a gente acaba usando às vezes em A português ou em sigla do inglês a sigla, inglês. a mesma coisa. Mas é o GVHD que ela falou, na verdade, é a doença do enxerto contra o hospedeiro, que é o DASH. E essas drogas, então, elas praticamente inibem então, os monócitos e os macrófagos, Isso, que são células importantes eh, no acontecimento do doença do enxerto crônico, não é isso? E exatamente. que geralmente acontece meses, anos depois que o paciente teve o transplante. Exatamente. Então, o que que o estudo fez? Ele foi um estudo randomizado, multicêntrico, fase 2, que mostrou diferentes doses dessa medicação. Então, os pacientes tomavam 0,3, 1 ou 3 miligramas por quilo dessa medicação intravenosa. E esses pacientes, o que que eles tinham de diferencial? Comparado com o quê? Metade recebeu essa. Só. Essa foi a única, foi um braço único. Na verdade, ele Ah, quis ver a eficácia e a segurança dessa medicação. tá certo. Tá? Os pacientes já tinham recebido outras terapias prévias para GVHD ou Tipo, DEST, por exemplo, e é interessante que até medicações ditas padrão hoje em dia por nós, né, então ruxotinib, ibrutinib, belomosudil, já poderiam ter sido usados por quer essas. dizer, muitos deles já falharam, quer dizer, tiveram esses Exato. tratamentos prévios, mas responderam, não responderam e já falharam essas terapias prévias. Exato. Para ser elegível, tinha que ter pelo menos falhado a 2 linhas de tratamento, sendo que a média foi a 4 linhas, o que é bastante interessante, que a gente vê que as curvas de resposta após mais de 2, 3 linhas vão diminuindo a resposta ao tratamento. Então, esse estudo era em doença de enxerto crônico, pacientes que já foram transplantados halogênico de medula e que desenvolveram essa complicação tardia que você falou do transplante halogênico de medula óssea. E quais foram os principais achados desse estudo? Então, o endpoint primário foi a resposta completa. Desfecho primário, o endpoint e o desfecho. Isso, o desfecho primário foi de resposta completa, que foi visto em maior quantidade nos pacientes que receberam, na verdade, a menor dose, de 0,3, que chegaram a atingir uma resposta de 74%. Para quem tem o costume de ver estudo de DEST, é um número bem expressivo, É na alto. verdade. E de forma, assim,
talvez curiosos, os pacientes que receberam a dose maior foram os que menos responderam, mas mesmo assim atingiram uma resposta de 50%. E efeito colateral, eles tiveram mais efeito colateral com essa dose maior? Sim, na verdade foi dose dependente, sim, os efeitos colaterais foram dose dependentes. Os pacientes que receberam a dose menor, só 6% tiveram que descontinuar o tratamento e os efeitos em geral foram bem toleráveis, Então então se teve mostrou seguro menos toxicidade e mais e eficaz. mais eficaz. Sim. Tá, então obviamente que a dose menor foi escolhida aí para estudos futuros. Sim, possivelmente sim. Agora eles vão passar para o fase 3 do estudo, mas realmente parece ser uma via promissora, diferente do habitual que a gente tem Sim. usado para DASH, em pacientes que já foram refratários a várias linhas de E tratamento. essa doença do enxerto crônico, ela limita muito a qualidade de vida do paciente? Bastante. Além de ser uma causa de mortalidade importante, é uma causa de morbidade importante, né? A gente vê GVHDs muito graves de pele, de fáscias, que limita a movimentação, dificulta o paciente enxergar. Então, tem várias alterações muito E eles importantes. tiveram benefício em todos esses órgãos que a gente Sim. descreveu aqui, que podem ser acometidos da doença do Aham. enxerto crônico. Sim, exato. Um número interessante é que 89% dos pacientes que tinham cometimento de trato gastrointestinal responderam completamente ao Nossa, tratamento. E, assim, alguns que a gente não vê uma resposta tão importante com outros tratamentos, como fáscia, pele, tiveram uma articulação, resposta bastante tendão, importante. Articulação, elasticidade. tendão, esôfago, que são testes de difícil tratamento, tiveram também respostas E importantes, pele? animadoras. Eles responderam na pele? Responderam. Se você vê o número, vai ser, assim, curioso, que você vai ver que não é um número tão expressivo, mas a explicação, até isso foi levantado em questão no congresso, foi que eles usaram como critério de resposta completa os critérios do NIH de 2014, É bem rigoroso. que era bem rigoroso, que tinha que ter uma resposta completa. Mas apesar disso, mais de 50% falaram que tiveram melhora da rigidez da pele e também uma grande quantidade teve melhora da superfície corporal atingida também. É uma droga bem promissora pela apresentação, né? Exatamente. Parece ser bem promissora, parece ser bastante segura, então vai ter mais estudos pela frente, mas parece que vai ser uma nova medicação aí Tá para o certo. Vou ficar futuro. de olho então nessa droga, né? Um mecanismo diferente. O que mais chamou a atenção, Isabela? Então, esse estudo foi interessantíssimo para nós. Outro que a gente tem que. Esse foi plenária, né? Foi Esse a foi a sessão plenária, plenária. exato. Então, é difícil o Dash aparecer na plenária, mas foi das sessões plenárias do ano. Outro estudo que a gente tem que comentar foi o Long Term Follow-up do REACH3, né? O REACH3 e o REACH2 foram estudos que mudaram um pouco para a gente o paradigma do DASH crônico, que eram pacientes que já eram refratários a corticoide, poderia também ser o DASH agudo ou crônico, perdão, nesse caso, e que se mostrou bastante eficaz em relação à melhor terapia disponível na ocasião, a critério do investigador. Então, os estudos iniciais foram bastante animadores e agora a gente vê, 3 anos depois, como que esses pacientes estão Com ruxolitinib. com E como é que ruxolitinib. eles estão? Então, eles continuam sustentando uma melhor resposta em relação aos pacientes que tiveram no outro grupo, né? Então, ele teve, por exemplo, a mediana livre de falha foi interessante, foi 40% em 3 anos com ruxolitinib versus aproximadamente 6% do outro grupo. 40 versus 6. 6, Então, muita gente se beneficiou exatamente. Então, do sustentou ruxolitinib. essa eficácia, né, maior. E de efeitos adversos, né, que a gente quer avaliar nesse tempo de segmento, quase 100% dos pacientes tiveram efeitos adversos. Mas isso aconteceu em ambos os grupos, na verdade. Foi isso uma coisa assim importante. Mas a maioria, né, o mais comum foi a anemia, sendo que não foi tão comum em graus mais graves. E que estava todo mundo de olho era saber de infecção. Será que esses pacientes vão estar muito mais suscetíveis à infecção? E Eles excluíram tuberculose e infecções de grau 3 ou maior, foram bem parecidos os dois grupos, né? Então, foi um dado de 31% com eventos adversos grau 3 ou maior de infecção no grupo do Ruxo versus 26,6% do grupo então, comparativo. Então, em geral, o GVHD crônico já aumenta o risco de alguma infecção secundária sim, pela e qualquer imunossupressão. medicação É. imunossupressora E, acaba e o paciente contribuindo. já vem de muita imunossupressão, né? Exato. Corticóide, outros É, imunossupressores. Aí você introduz mais imunossupressor, né? Já está no cenário pós-transplante. Então é esperado, né? A gente observar infecções como uma complicação. exato. Quer dizer, o ruxolitinib, quer dizer, é uma medicação também que já foi introduzida há alguns anos, né? Que você comentou aí que eram critérios do outro estudo inicial que você falou, que já tinham recebido ruxolitinib, ibrutinib, quer dizer, outras drogas. E agora a gente vê um segmento para ver se a resposta ela se mantém, né? Se ela é duradoura. E parece Sim. que sim, né?
Sim, aparentemente sim, e não teve nenhum evento adverso, assim, inesperado dos estudos Com uso iniciais. A tá certo. princípio não teve nada de Mais diferente. algum estudo, Isabela, que você gostaria Acho que de assim, só comentar? para fechar, eu acho que agora a gente falou até agora de estudos que visou mais o tratamento. Tá. Teve um estudo que eles tentaram mudar um pouco de questão de profilaxia, que seria introduzido já no evento logo no pós-transplante, para ver se conseguiria segurar, na verdade, o desenvolvimento do DASH. Evitar. Então, como foi? Esse estudo, ele usou pacientes, né? Ele randomizou pacientes halogênicos, que poderiam ser aparentados ou não aparentados. E aí, os pacientes no pós-transplante, após já ter um quimerismo maior que 80%, então já aparentemente está enxertando essa medula, melhorado a hematopoiese deles, eles foram randomizados para receber ou placebo ou obinutuzumab aos 3, 6, 9 e 12 meses no Que é um anticorpo pós-transplante. monoclonal anti-CD20 que ataca linfócitos B, o obinutuzumab. Exato. Já tentaram fazer isso previamente, tem alguns estudos com o rituximab, que também é um anti-CD20, e agora foram tentar fazer o uso do obinutuzumab. Os pacientes recebiam, então, 1.000 mg intravenosos ou placebo, tá? E o que foi visto? O principal desfecho desses pacientes foi ver qual era a incidência acumulativa de doença do enxerto contra hospedeira refratária ao uso de corticoide. Tá bom? E a incidência foi de 11% no grupo que teve obinutuzumab como tratamento e contra 38% do placebo. Então, atingiu o endpoint Mais primário, 3 vezes menor. atingiu o desfecho Sim. primário. E aí, novamente, a gente tem a preocupação com questão de isso aumentaria essa deplação de célula B Risco de a infecção. ter alguma infecção. E? Aparentemente não. Esses Não. pacientes tiveram uma neutropenia maior, mas em geral foi transitória. Foi um caso só de neutropenia febril no grupo do obinutuzumab. Então, aparentemente, até então, está sendo eficaz e seguro. Esses pacientes foram seguidos até agora por 1 ano. Então, assim, claro, vão ter mais estudos para a gente ver isso a longo tempo, se essa depressão prolongada de célula B vai fazer alguma diferença. Mas para a gente aqui no Brasil, então, que a gente tem às vezes um pouco de carência de chegar às medicações novas, isso seria alguma coisa que a gente poderia fazer que é viável. A gente começou de trás para frente, né? A gente começou pela doença do enxerto crônica, né? Depois do ruxolitinib, agora a gente falou para profilaxia evitar, né? Mas Exato. tudo bem, eu acho que a mensagem aí ficou bem dada, né? Bem transmitida. Só para terminar, você acha que a gente vai estar tratando doença do enxerto diferente daqui 3 a 5 anos em relação ao que a gente trata hoje? Olha, eu espero que sim, né? A gente acaba vendo que os pacientes que respondem à primeira linha, até que eles têm uma qualidade de vida melhor, mas infelizmente a gente vê uma qualidade de vida muito Você prejudicada nos acha que que a não gente vai respondem. melhorar com essas drogas? Então eu espero que sim, né? Nossa Então, esperança aí. tudo bem. A doutora Isabela está otimista aqui que a gente vai estar mudando aí o paradigma de nossos tratamentos, o armamentário terapêutico para tratar essas complicações do transplante de medula óssea, que a gente gostaria que fosse zero, né? Exato. Mas um dia a gente chega lá. Sim. Então, obrigada, Isabela. Obrigada. Incrível explanação, assim, um tópico bem difícil de falar, de explicar, mas é aí que vocês nos acompanharam, tem todas as informações mais relevantes que foram apresentadas no Congresso Americano de Hematologia, da Sociedade Americana de Hematologia, conhecida como ASH, que foi realizada no comecinho do mês de dezembro, em San Diego, nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí. Muito obrigada aí pela atenção e até a próxima.